Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Calopsita Fiore para mais uma live. E essa promete, hein? Essa tem tudo para ser uma live histórica, principalmente pela participação de vocês. Então, por favor, aí já deixa aquele like. Sei que tem bastante gente que já estava esperando, aí, ó, já dá o like aí. Se você tiver ou fizer parte de algum grupo de WhatsApp que você tem lá, seus colegas criadores, tem uma setinha tortinha aí, você clica nela, que é compartilhar e acha o grupo, manda lá também, tá? Previsão de duração é para 1 hora nessa live, mas enquanto tiver gente interagindo aqui, trocando ideia, discutindo, enriquecendo o nosso conhecimento, a gente continua. E hoje tem uma participação mais do que especial. E daqui 2 minutinhos eu já estou colocando ele na tela, que é o Felipe do canal Amigo de Penas, um dos maiores canais com temática de calopsita do YouTube. Tenho certeza que a maioria de vocês já conhece. Se tiver alguém que não conhece, vai estar conhecendo nessa live também, tá? Então, por favor, gente, ó, alguns recadinhos que eu não posso deixar de falar. Ampligen, quem quiser um cupomzinho de desconto da Ampligen, Fiore10, tá? Para exame de sexagem, para exame de saúde, Ampligen é uma empresa de tecnologia para fazer análise específica em aves, tá? Até em outros animais também, só que são especializadas em aves. Anilhas, aqui eu trabalho com anilhas personalizadas. Quem quiser tirar dúvida, tá aqui nos comentários também, beleza? Se você estiver passando por algum problema na sua criação, dá para a gente marcar um horário e fazer uma consultoria online, tá? Tem o meu contato aqui embaixo para a gente falar tanto sobre a consultoria, quanto também sobre o curso Mestres da Criação, para quem quer aprender mais. E o que vai passar aqui agora é uma ideia nova, tá? Muitas vezes vem pergunta, já está começando a aparecer pergunta aqui no chat, e a gente vai tentar responder todos vocês. Só que às vezes a pergunta fica perdida no meio de um monte, a gente acaba não vendo. Então, para quem, tipo assim, eu tenho uma dúvida muito cruel, quero tirar essa dúvida, estou ansioso, tem uma ferramenta no YouTube que se chama Superchat, que tem um simbolinho assim de um cifrão, que você clica ali e manda um superchat, que é uma doação, um incentivo, R$ 2, R$ 5, e daí aparecendo para mim o superchat, para e responde a sua dúvida a qualquer momento da live, para ficar menos com essa cara de aula e mais com uma cara de live de interação mesmo, interação principalmente com vocês, beleza? Já vou colocar o convidado aqui, ó. A live continua enquanto a minha água estiver cheia, porque aqui eu bebo água a cada 2 minutos, porque minha garganta seca muito. Então já vou chamar ele, que eu sei que vocês querem saber, será que o Fiore e o Felipe são amigos mesmo? Ó? E tá aqui o cara, ó, aqui do meu lado. Boa noite, Felipe. Fala, Leandro, boa noite, obrigado pelas boas-vindas, né? Realmente a live de hoje promete, a gente trocou muita ideia. Deu uma travadinha lá no Felipe, não acredito, hein? Umas reflexões, vai ser bem bacana. Maravilha, deu uma travadinha na hora que você tá falando, não sei se foi só para mim aqui, espero que não, mas vamos ver, vamos lá, acho que tem alguém jogando mandinga na nossa live, hein? Como é que tá aí no Rio? Tá muito quente? Temporada começou? Então, a temporada começou, já coloquei os ninhos, tá? As aves estão se adaptando aos ninhos ainda, porque são casais recém-formados, né? Todos os casais novos são recém-formados. Aves que já estavam acostumadas em colônia, mas em pares ainda não. Então, já deixei elas juntas umas 2 semanas, 3 semanas, e agora coloquei o ninho para elas já irem se interessando. Alguns machos já se interessaram, mas a maioria ainda está meio desconfiada. Aqui no Rio, hoje está quente, mas lá no sítio é mais fresco, as aves sofrem menos. Até acho que no frio faz muito frio para elas, e eu estou vendo um esquema no viveiro novo de colocar um aquecimento, um conforto térmico melhor. E galera, ó, o Felipe, ele tá com um projeto novo, eu sou seguidor dele, tá? Apareceu o vídeo novo dele, eu acho que eu sou o primeiro que assiste. E ele tá com todas as aves assim novas no plantel, que vai ser produzido pela primeira vez, muita mutação rara, diluído dominante, pastel face, cream face, prata recessivo. Então tô acompanhando essa sua temporada, Felipe, desejo aí sucesso. Eu tenho certeza que muita coisa legal vai vir, e o Felipe é um cara que compartilha tudo com a gente aqui no YouTube. Então vale a pena seguir o canal dele, tá? E qual que é o tema dessa live? Já vou falar do tema que vocês viram. A gente vai falar sobre mutações polêmicas, pastel face, cream face, o que pode fazer, o que não pode fazer com essas mutações, o que é opinião e o que é científico, tá? A gente vai falar muito desse ponto aqui na live, beleza?
E por quê? Há uns 2, sei lá, talvez menos, 2, 3 semanas, eu gravei um vídeo aqui mostrando, não tem mais de um mês já, mostrando filhotinhos de pastel face que nasceu na minha criação, e eu comentei no vídeo, gente, ó, o pastel face, ele é dominante sobre o cara branca. Beleza, para quem está entrando agora nesse mundo da criação, a maioria aceitou, só que teve muito criador até mais experiente, que comentou, falou, não, ó, o Queen Face, o pastel face não é dominante sobre o cara branca, é codominante, você está passando informação errada, e daí a gente vai argumentar, tentar discutir, às vezes a pessoa fica brava, né? Bloqueia, apaga o comentário, e calma, gente, tem, cada um, às vezes é questão de ciência, mas cada um pode ter a sua opinião, não tem problema, o importante é a gente entender, né? E daí sim, refutar, mas refutar às vezes com o que é refutar? Rejeitar, mas rejeitar com argumento, ou aceitar, não tem problema, tá? A amizade continua do mesmo jeito, beleza? Então, esse vai ser o tema. O pastel face, ele é uma mutação dominante ou recessiva? Para quem está entrando agora nessa área de genética, está começando agora com criação, talvez fique um pouco perdido, mas não se preocupe. Assista a live, porque essas palavrinhas, heterozigoto, homozigoto, dominante, recessivo, vai entrando na nossa cabeça aos pouquinhos. E já dou uma dica, o Felipe gravou um vídeo essa semana, né, Felipe? Falando assim, o básico do básico, o que é uma coisa, o que é outra coisa, e dando exemplos. Então, depois da live, quem ficar com dúvida, vai lá no canal do Felipe, ver o último vídeo que ele gravou sobre mutações, sobre genéticas, acho que o título é até genética, né, de calopsitas, e assiste esse vídeo que vai te ajudar muito a compreender o que a gente vai discutir aqui, não é não, Felipe? Exato, lá no meu Instagram, eu já compartilhei com a galera, falei que era importante ver o vídeo antes de ver a live, quem ainda tinha dúvidas sobre genética. E uma coisa muito interessante que você falou, né, que a gente vai discutir hoje aqui na live, é que a divergência de opinião, ela não acontece só entre a gente, entre os criadores do Brasil, ela acontece com todo mundo. Um grupo acha que tem que ser de um jeito porque acha que faz mais sentido, o outro acha... Então, a gente encontra livros na mesma língua, né, a maioria em inglês, que falam informações um pouco controversas, né, e vale a pena a gente ler todos e experimentar na nossa criação para a gente ver o que faz mais sentido para a gente, porque unidade a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir, eu acho que... Gente, a ciência é justamente isso, tá? Pessoas fazendo pesquisa, tendo resultados, e a outra pessoa fala, não é bem assim, e refuta com ideias, refuta com pesquisa. Dessa forma, o conhecimento ele evolui. Né? Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, uma pessoa falasse A e todo mundo aceitasse esse A, a ciência não teria evoluído, a gente ainda estaria na idade das trevas, e não é assim. Tá? Uma pessoa tem uma ideia, tenta provar o seu ponto, tá? Então a ciência é o ramo da discussão, beleza? Então, muito legal. Eu lembro que na época da... Desculpa, na época da pandemia, eu ouvi uma frase muito, muito bacana, né? Porque tava aquele lance de, não discute com a ciência, né? E aí uma pessoa uma vez escreveu assim, mas a ciência justamente é isso, é você discutir com a ciência, desconfiar da ciência, é você pegar uma teoria, porque tudo que a gente tem é teoria, e dizer, não, eu consegui provar que essa tua teoria tá errada, que a teoria certa é essa daqui. Então, eu acho que é isso. E a gente, como criador, tem que saber fazer isso de uma maneira, como é que eu vou dizer? De uma maneira a agregar, né? Não é eu dizer assim, Leandro, acho que você está totalmente errado e pronto, né? Mas assim, eu acho que não, é por esse caminho, eu vou te apresentar um artigo, eu vou compartilhar com você, né? E nós somos 2 canais que compartilham bastante informação, que a gente vai aprendendo e vai compartilhando. Eu acho que é isso aí mesmo. E sabe que eu vejo, existe, assim, falando mais especificamente das calopsitas, existe muitas regrinhas. Por exemplo, a cinza você só coloca com cinza. Olho vermelho você nunca coloca com olho vermelho. São regrinhas, só que são regrinhas muito simples, que às vezes, quando aparece uma característica diferente, que está numa ave que é só sua, às vezes você tem que saber identificar aquilo ali e pensar geneticamente com quem que você pareia ela para você valorizar essa característica. Então, às vezes, a gente tem que fugir, às vezes, dessas regras. E quem é criador gosta de testar, né? Porque se você sabe qual é o resultado, você sempre vai ter o mesmo resultado, qual é a graça disso? A graça é justamente, às vezes, testar e ver os resultados diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do periquito arco-íris. Todo mundo já ouviu, né? O periquito, gente, é uma ave fantástica, muito desvalorizada. Aqui na minha cidade, 15, 20 reais você acha um periquito. Os criadores foram criando, misturando várias mutações, chegou nessa variedade que alguém chamou de arco-íris, de tanta cor que ele tinha.
pronto, é a variedade, várias mutações simultâneas na mesma ave, que agregou muito valor. Dentro do periquito ali, a ave que mais tem valor. Tá? E daí nas calopsitas a gente quer testar uma mutação com outra, daí já vem um monte de gente criticando, mas calma, você não sabe qual é o resultado ainda. Às vezes é algo que ninguém fez, né? Ou algo que as pessoas às vezes até fizeram, mas ficou escondida, e o nosso canal serve muito para testar também, para tentar buscar esse conhecimento. Beleza. E a visão de cada um também é diferente, né? Às vezes eu faço um cruzamento, você faz um igual e a gente observa coisas diferentes. Então, eu sou uma pessoa assim, eu acredito muito nos grandes criadores, nos livros, em tudo que eu aprendo na faculdade de genética, mas eu quero ver isso acontecendo na minha frente. Eu quero comprovar com os meus próprios, só acredito vendo. E quando eu vi, talvez eu chegue a uma conclusão diferente, talvez eu discorde de tudo que eu sei até hoje, né? E uma coisa também que eu sempre martelo no canal é assim, o que você sabe hoje pode ser diferente do que você sabe amanhã. Tá? Então, às vezes, você vem com um pensamento durante anos e uma coisinha te obriga a mudar tudo. É muito difícil, mas a gente tem que ser flexível, né? Senão a gente também não evolui. A gente fica parado no tempo, né? Mas vamos lá, vamos evoluir aqui com a nossa questão, o pessoal entender a que ponto nós queremos chegar, tá? Eu separei um material que eu vou trazer para vocês, mas Felipe, me interrompa a qualquer momento para contribuir. E o pessoal do chat aí vai comentando também, que depois eu vou voltar aqui no chat, vou vendo todas as perguntas e vou jogando na tela para a gente comentar as perguntas de vocês, tá? Eu separei aqui, ó, deixa eu ampliar isso aqui, os tipos de relação de dominância entre alelos. O que são alelos? Alelos são formas alternativas de um mesmo gene. Galera, cada ser vivo ele é composto por um arcabouço de mais de 30 mil genes. Cada gene vai ser responsável por uma ou mais características, tá? Fazendo uma analogia bem rápida, o nosso DNA, o DNA de uma ave, é como se fosse um livro de receita, em que cada página tem uma receita e cada receita dessa eu vou chamar de um gene. Para calopsita eu tenho um gene para o cara branco, eu tenho um gene, sei lá, para o pérola, eu tenho um gene para o canela, daí assim a gente vai brincando com a genética. É muito comum a gente falar de dominante e recessivo, só que entrando na genética, a gente vai ver que existe mais de um tipo de relação de dominância. Aqui eu coloquei os 3 mais comuns e já vou dar exemplo de cada um para vocês. Ó. Começando pela dominância mais clássica, dominância completa. Quando um indivíduo heterozigoto, que é aquele que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, apresenta o fenótipo do dominante. Então, isso que determina o que é um indivíduo com dominância completa ou um alelo, um gene de dominância completa. Beleza? Deixa eu fazer uma observação, Leandro. Pode falar. Desculpa. Só para quem ainda não está familiarizado com esses termos, quando a gente fala de genética, a gente fala, como o Leandro falou, de uma receita, de uma característica visual. Né? Então, o gene ele vai te dizer ali qual vai ser a característica que vai aparecer no visual daquele ser vivo, daquela ave. Tá? Então, quando ele fala de dominância completa, ele está dizendo que um gene vai aparecer no visual, enquanto o outro gene não vai aparecer. Ele tem uma dominância completa e o outro não vai aparecer nada, né? E porque os genes eles estão em pares, né? Tem o gene, aparece, ele é dominante, quem manda é ele. Tipo assim. Exato. Tipo assim, tem o gene dominante, a ave tem que ter aquela cor do fenótipo. Se ela não tem, é porque ela não tem aquele gene, não tem aquele alelo. Tá? Tem um outro tipo que aqui vai ser muito importante porque eu vou levantar essa hipótese e essa pergunta ao longo dessa live, que é a dominância incompleta. O que seria uma dominância incompleta? Eu tenho 2 alelos, 2 genes, só que ocorre uma interação entre eles e o que ocorre não é nem o fenótipo, a aparência do dominante, nem do recessivo, mas uma mistura entre eles. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo com outro tipo de ser vivo para ficar mais claro. E o que muitos criadores trazem, que pode existir nas calopsitas, é a codominância, quando também não vai existir uma dominância completa, mas os 2 são dominantes. Só que nesse termo aqui, nessa classificação de dominância, não seria uma mistura dos 2, mas seria as 2 coisas precisam aparecer em partes diferentes, ou no caso das aves, em penas diferentes, para ser uma codominância, tá? Galera, quem traz essas definições não são minhas, não, tá? Você pega num livro de genética básica, qualquer livro de faculdade que você pegar de genética básica, tem essas definições. Eu peguei essa definição de um livro de genética que eu tenho na minha casa, podia ter colocado aqui, acabei esquecendo, mas se você procurar no Google, você vai ver que é exatamente isso. Beleza? Ok, vamos, exemplos bem rapidinhos aqui, tá? Se você pega um cara amarela, mistura com um cara branca, o que você vai ter? Filhotes cara amarela. Desde que
esses dois que a gente chama na genética de indivíduos puros. O que significa esse indivíduo puro? Que não carrega genes recessivos ou que só possui um tipo de alelo. Tá? Uma calopsita cara branca que não porta, ou melhor, uma calopsita cara amarela que não porta cara branca e uma cara branca que a gente sabe que é recessiva. Todos os filhotes serão cara amarela. Porém, quando a gente for olhar para o genótipo, daí do genótipo a gente pode representar com letras, tá? Na genética básica, na genética mendeliana, a gente representa o dominante com letra maiúscula e o recessivo com letra minúscula. Tá? Então, no caso, você teria o pai ou a mãe cara amarela, no caso que é a mãe, né? A mãe cara amarela, azão, azão, e o cara branco aqui, azinho, azinho, certo? E os filhotes? Os filhotes recebem um azão de um progenitor e um azinho do outro progenitor. Mesmo sendo cara amarela, esses filhotes aqui, ó, serão heterozigoto. Hétero, prefixo hétero, diferente, ó. Por isso que a gente coloca azão, azinho. Beleza? Então, o que seria o dominante aqui, ó? Esse progenitor mandou um azão e esse mandou um azinho. A mistura ficou azão, azinho. Só que o que aparece no fenótipo? A característica dominância. Isso é uma dominância completa. Certo, Felipe? Certíssimo, isso aí. Tá, perfeito. Um exemplo, então. Agora eu vou dar um exemplo, gente, que eu não quero ser tendencioso ainda, então vou dar um exemplo com outro tipo de ser vivo, tá? Só lembrando que genética a gente não usa só para calopsita. A genética é uma ciência que serve para todo ser vivo que a gente conhece, desde de um fungo, de uma bactéria, até as aves, mamíferos, répteis, para todo ser vivo. Você aprendeu genética, você aplica em tudo. Tá? Tem gente que fala, pô, eu sei genética de calopsita, mas eu não consigo entender no ringneck, então, porque você não sabe genética. É a mesma coisa nas dois tipos de aves. O que seria a dominância incompleta? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 flores. A vermelha, a branca e a rosa. São da mesma espécie, conhecida como flor maravilha, a Mirabilis jalapa. O que acontece aqui, gente? A vermelha, ela é um homozigoto dominante. Azão, azão. A branca é azinho, azinho, tá? Mesmo caso das calopsitas. A vermelha produz o pigmento vermelho, cada alelo produz um tanto de pigmento, e a branca é a ausência de pigmento. Só que o heterozigoto, o azão, azinho, tem uma cor intermediária. Então, no diagrama, né, no cruzamento, ficaria assim, ó. O azão, azão da vermelha, com o azinho, azinho da branca. Todas as plantas que nascessem desse cruzamento seriam rosa, mas seriam heterozigoto. O que está acontecendo aqui? Né? Um gene está estimulando a produção de pigmento e o outro está inibindo. Como não tem pigmento suficiente para colorir a flor de vermelha, né, no espectro da cor ali, ela vai ficar rosa. É isso que ocorre. Tá? Então, assistiria a geração F1, onde eu teria só plantas rosas, e aqui já apareceu a geração F2, né, que é cruzando o heterozigoto com o heterozigoto. Pode voltar tanto o vermelho, que é o azão-azão, quanto o branco, que é o azinho-azinho, mas acho que seria papo aí para uma outra aula, para uma outra live, tá? Foquem aqui, tá? Então, dominância incompleta, quando o heterozigoto tem um alelo ou tem uma característica intermediária, tem um fenótipo intermediário dos progenitores que são puros, que são dominantes ou recessivos na sua totalidade. Beleza? Isso é dominância completa. Pode falar. Se a gente fosse nomear essa mutação, seria vermelho diluído. Exatamente. Né? O vermelho não diluído. Seria rosa, né? Chama de rosa. Ótima observação, gostei. Tá. O codominante, gente, o que seria o dominante? Esse exemplo aqui é real, tá? Esse aqui é do gado Shorton. A gente tem o gato Shorton vermelho e o branco. Quando você cruza eles, aqui eu não vou nem representar o azinho, porque não existe relação de dominância. Os dois dominam. Então, olha esse indivíduo aqui que é do resultado do cruzamento. O Ruão aqui. Ele é vermelho e branco. Numa parte do corpo expressou um alelo e na outra expressou outro alelo. Tá? Tem vários outros exemplos, tipo sanguíneo, não sei se vocês manjam, mas tem o tipo sanguíneo A, B, AB e O. O A e o B são dominantes sobre o O, só que quando a gente mistura a pessoa A com B, pode nascer um filho AB. E na célula vermelha do sangue vai ter os dois tipos de proteína, a proteína A e a proteína B. Então é quando as duas coisas, para ser codominante, os dois genes têm que produzir proteína, os dois genes têm que se expressar. Tá? Pelo menos pela definição genética. Tem outros exemplos aqui, vou tentar daqui a pouco trazer para calopsitas com vocês. Beleza? Ó, esse quadrinho aqui eu achei da internet, não é invenção minha, mas olha que legal. O que seria na dominância incompleta? Aqui é exemplo só meramente ilustratório, tá? A vaquinha branca, a vaquinha preta. Para a dominância completa, o indivíduo que é heterozigoto, ó, azão, azinho, é preto, porque o preto domina sobre o branco, certo? Na dominância incompleta, não tem nem preto nem branco, ó, tem um cinza aqui que seria um meio termo, a mistura dos dois. E na codominância, eu preciso ter aqui, ó,
partes pretas, a orelhinha preta, e partes brancas, ou seja, cada parte do corpo expressando uma cor diferente, expressando um alelo, um gene diferente. Ok? Agora sim, dada essa introdução, a gente pode se aprofundar aqui no mundo das calopsitas. E galera, aqui eu estou trazendo duas referências, que são dois livros que falam só de calopsitas, tá? Esse primeiro aqui, ó, Cocktail Mutations, ele é da famoso livro da Suzanne Russo, acho que é esse o nome da autora, é isso, da Suzanne Russo. Esse livro aqui foi o primeiro que chegou pra gente aqui no Brasil, e teve uma galera que traduziu ele, fez uma tradução tipo de Google Tradutor. Não ficou muito boa a tradução, não, mas dá para entender bem. Tem umas partes assim que macho e fêmea, ele traduziu como galo e galinha, né? Mas dá para entender bem o que ele quer dizer. Inclusive, eu tenho esses arquivos em PDF, as pessoas pedem para eu mandar, às vezes, por WhatsApp, só que é pesado. Para mandar tem que ser por e-mail, tá? Mas eu tenho esses dois livros aqui. Esse aqui está traduzido. Esse segundo, eu pelo menos tive contato com ele, tem uns 1 ano e meio, 2 anos. Ele está em inglês, só que é fantástico também. É de outro autor, que ele é um guia para calopsitas. Então, ele não é só de genética, ele vai ter um capítulo ali que vai falar de genética, mas ele se aprofunda bastante no assunto. É bem interessante. Então, eu vou mostrar para vocês o que esses dois livros falam sobre a mutação pastel face, sua relação com o cara branco e com o cara amarelo. Quer complementar alguma coisa, Felipe? Sim. A gente vai ver, né? Com certeza o Leandro vai falar. Que até os próprios, a própria Suzanne Russo, ela cita no livro dela o livro do Terry como uma referência. Só que os termos estão diferentes nos dois livros. Então, olha que interessante. A criadora fala, se você quiser um livro para você estudar, um livro bacana, esse criador aqui fez um livro bacana, mas eu discordo dele em alguns pontos. Né? Então, eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter. E a diferença da Suzanne é que para ela até faz uma lista de agradecimentos ali extremamente extensa. Ela reúne vários criadores do mundo inteiro para fazer esse livro. Enquanto que o Guia das Calopsitas são 3 autores, se eu não me engano, é mais restrito no pensamento desses 3 autores. Tá? Mas é legal para vocês entenderem que tem mesmo essa diferenciação. Ó, eu peguei a parte aqui, não sei se está muito pequeno para vocês, mas eu vou ler aqui para vocês o que essa autora falou sobre o pastel face. Ela fala assim, ó, vou ler para vocês, tá? Ó, pastel face às vezes é referido como pastel face dominante, usa entre aspas o dominante. Geneticamente é um gene recessivo. Então, se você for falar do gene pastel face assim de forma curta e grossa para não errar, é um gene recessivo, mas é um gene recessivo comparado ao padrão ancestral, tá? Porque a gente sempre compara as mutações, os genes novos, com o gene original, que é o gene que a gente encontra no indivíduo natural, beleza? Mas ela coloca uma vírgula. Quando um pastel face é pareado com um white face, que é o cara branca, ele tende a agir de forma dominante sobre o cara branca. Por exemplo, com a maioria das mutações de cor recessiva, você precisa de ambos os pais para carregar o gene. Pastel face é único, porque tudo que você precisa é um pai de qualquer sexo, quando emparelhado com cara branca, para produzir pastel face visual de qualquer sexo. Então, tipo assim, eu tenho um pastel face, coloco com cara branca que não tem nada de pastel face, você já vai ter na sua F1, na sua primeira geração, filhotes pastel face. Por isso que ela fala que, nesse caso, com cara branca, o pastel face é dominante. E foi somente esse livro que você usou para fazer seu vídeo, né, Felipe? Foi somente esse livro, porque como tem informações divergentes, eu preferi fazer um livro seguindo um pensamento, e o pensamento da Suzanne é o pensamento que eu acho que no Brasil é mais adotado, né? Desde que eu comecei a criar, eu vejo que as pessoas comentam muito sobre o livro, compartilham muito as imagens dela, e também para não confundir, né? Futuramente a gente pode fazer um aprofundamento aí, fazer um outro vídeo se aprofundando no livro do Terry, mas eu peguei o livro da Suzanne a princípio como uma referência. E as aulas de genética da faculdade, né? Com certeza. Para quem não sabe, tá, gente, o Felipe está cursando zootecnia, já é o segundo curso superior dele, você é formado em, se eu não me engano... Sou em design de produto, desenho industrial. Em design, agora estou fazendo zootecnia, eu tenho a faculdade de biologia e agora estou concluindo medicina veterinária. Então, a gente complementa aqui a medicina veterinária com zootecnia, então, muito bacana. Tenho certeza que muitos trabalhos legais vão vir dessa parceria aí, Amigo de Penas e Calopsita Fiore. Com certeza.
Então, olha só, gente, o cream face, só que eu coloquei aqui na tela, é o mesmo caso do pastel face. Ela até coloca aqui, ó, recessivo, vírgula, mais dominante no rosto branco, né? Que é a tradução de cara branca, certo? Beleza, vamos dar uma olhada agora na segunda referência, que é esse aqui, um guia para calopsitas, né? A Guide to Cockatiel. Tá? Cockatiel, galera, para quem não manja, é calopsita em inglês, tá? A gente sempre vê esses termos assim nas publicações do Instagram, beleza? Mas Aqui, sempre que você for escrever, vai aparecer coquetel de bebê. verdade, é o corretor. O corretor vai jogar para coquetel, então fica atento. Que aí às vezes você bota assim, cockatiel white face e aparece um coquetel de frutas branco. Galera, ó, aqui eu dei um print da página 117 com a página 118, só que ela está em inglês. Eu até consigo ler um pouquinho em inglês, mas aí eu tomei a liberdade e eu traduzi esse trecho aqui para vocês, tá? Então, essa aqui é tradução minha, tá? Mas para quem quiser conferir, tá aqui, ó, na página 117, 118 do Guia das Calopsitas. Ele fala assim, ó, esse último ponto genético implica que, embora o próprio gene pastel face é autossômico recessivo, esse ponto está em comum com a Suzane. Fala o pastel face, autossômico recessivo. Agora ele começa a argumentar. Reside na mesma posição que o gene cara branca. E os dois genes se comportam de maneira codominante, se comportam codominantemente. Galera, aqui tem uma informação importante. Quando a gente tem o gene, imagina que o gene ele é uma, ou melhor, o DNA ele é uma fita. E cada pedacinho dele é um espaço para um gene. Quando eu tenho genes que se encaixam na mesma parte do DNA ou que moram na mesma parte do DNA, a gente fala que eles residem na mesma posição ou que eles ocupam o mesmo locus do cromossomo, termo genético, tá? O pastel face, o cream face, né, e o cara branca, eles moram no mesmo lugar. Por isso que eu não posso ter ao mesmo tempo uma ave cara branca e uma ave pastel face, tá? Porque eles vão competir ali, tá? E aqui ele está falando que é codominante. Por quê? Continuando. Né? O heterozigoto, pastel face, white face, tá vendo que ele não colocou, não separou a palavra, ele também não separa a palavra aqui, ó, tá aqui no finalzinho, ele coloca a palavra junto, por quê? Para indicar que são codominantes, na visão dele. Tá? O heterozigoto, pastel face, white face, é fenotipicamente também pastel, mas tem uma cor diferente de uma ave pastel face homozigoto. Então, qual que é a discussão dele? Se eu tenho um pastel que tem os dois alelos pastel, um da mãe e um do pai, ele vai ter uma cor. Se eu tenho um heterozigoto que tem um pastel e um cara branca, heterozigoto, ele vai ter outra cor. Geralmente é um pouco mais diluído. Tá? Então, por isso que ele falou que é codominante. Porque o alelo cara branca está interferindo no alelo pastel face. Essa é a argumentação dele. Só que se você for pegar, galera, nem sempre é tão simples assim. Eu já vi vários criadores comprando, às vezes, o duplo fator, falando que é duplo fator, a hora que vai testar é um simples fator. Porque existe uma gama de cores diferentes e não é só o gene que influencia no fenótipo, tá? O ambiente influencia no fenótipo. A luz do ambiente pode influenciar na tonalidade. A alimentação pode influenciar na tonalidade, não é não, Felipe? Com certeza. Inclusive, a gente vê até algumas espécies de aves que a gente consegue pigmentar, né? Então, para você ver como que o sol, é só você botar o canela no sol que você vai ver como que o sol interfere na pigmentação, pode interferir na pigmentação da ave, né? E a alimentação, pô, com certeza, faz toda a diferença na pigmentação da ave, além do gene. Então, a gente pode dizer que a cor da ave, a pigmentação dela, ela é um conjunto de fatores, não é só genético. Né? Às vezes você tem duas aves que vão ser muito escuras ou muito claras, é igual o tamanho, né? Tamanho da ave. São vários fatores que contribuem. Então, às vezes você tem uma ave que é muito escura ou muito clara, um casal, e os filhotes não saem daquele jeito. Por quê? Porque a alimentação que deu foi diferente, o ambiente, a quantidade de sol, então tudo interfere. Tá? E isso causa uma grande confusão, a gente vai falar sobre isso no pastel, porque isso causa uma grande confusão. Tem pastel que aparece pena branca, tem pastel que não aparece. Com certeza. E olha como é que ele conclui aqui, Felipe. Ó, devido à falta geral de pigmentos de psitacina na calopsita, seria difícil quantificar visualmente a diferença entre aves homozigotas e heterozigotas. Até ele mesmo fala que é diferente. É difícil você identificar visualmente qual que é homozigota e heterozigota. Só que ele fala que o cara branca está interferindo.
Daí, galera, por isso que eu quero voltar agora lá no começo da minha apresentação aqui, ó, onde eu defino. Se você tem uma interferência, você tem um fenótipo intermediário, né? Você não tem uma codominância, como ele cita. Você tem o quê? Uma dominância incompleta. O que seria, ao meu entendimento, uma codominância? Se o heterozigoto tivesse ali, na sua plumagem, uma pena branca, do cara branca, uma pena pastel, do pastel face, branco pastel, e o efeito visual, talvez você não veria a pena branca, mas o efeito seria uma diluição, tá? Mas não é isso que acontece. Pelo menos nos meus cream face, que eu já estou trabalhando há mais tempo, e agora no pastel face, eu observo que não tem penas brancas intercaladas. Você tem sim uma pena diluída ou mais diluída entre o homozigoto e o heterozigoto. Tá? Então, aqui by Fiore. Tá? Na minha opinião, para definir geneticamente de forma mais aceita, eu falaria, é claro que precisa ser testado isso, mas eu falaria que o pastel face e o cream face é um caso de dominância incompleta, mas sobre o cara branca, mas não deixa de ser uma dominância. Então você pode falar que é só dominante, não está errado, entendeu? O que você acha dessa minha ideia, Felipe? Não, então, eu acho que a gente tem que seguir os termos que são pré-definidos, né? Porque senão vira uma bagunça, né? Você não pode pegar um termo de dominância e fazer a sua interpretação, e não existe, né? Já existe uma interpretação do que é dominância. Inclusive, assim, o Terry explica no livro dele, minha cabeça sumiu. O Terry explica no livro dele que usar simples fator e duplo fator só usa para mutação dominante, a gente não usa para pastel face e cream face. Então, assim, é uma coisa que eu não fui atrás, não busquei em outros livros e não me aprofundei, mas, assim, ele trouxe com uma certeza que me parece ser uma denominação o significado da palavra mesmo, né? Então, a gente tem que se apegar muito ao significado da palavra e não se apegar ao que a literatura, criadores dizem, né? Mesmo que a gente tenha literatura excelente, mas, assim, ideias de criadores e a gente simplesmente traduzir, tá? Até porque eu nem sei se os termos, talvez a codominância e a dominância no inglês da Inglaterra seja diferente do inglês da Austrália, seja diferente do inglês dos Estados Unidos e seja diferente do Brasil. Não, mas né? tem, então, mas assim, tem os dois termos, tem as traduções para os dois termos. Mas, por exemplo, então, se foi o que você quis dizer, se eu sigo o Terry, e se o Terry fala que é codominante, eu não seria correto usar duplo fator e simples fator. Porque duplo fator e simples fator só tem quando eu tenho um alelo dominante e um recessivo. Entendeu? Eu não tenho, se eu tenho os dois alelos, se eu não tenho recessivo e dominante, os dois são uma fusão, né? Eu não tenho duplo fator e simples fator. Eu tenho os dois fatores ao mesmo tempo. Tá? Então, faz sentido o que ele diz. Eu coloquei aqui, ó, sumiu aqui, aqui. Eu coloquei outros conceitos que tem no livro do Terry, só para instigar um pouco mais a nossa discussão. Aqui é quando ele fala, por exemplo, ó, do dominante silver. Tradução de dominante silver é prata dominante, ou dominante ed. Esse ed aqui não tem muita tradução para o português. E aqui ele fala, fala que prata dominante, geneticamente, ele é o quê? Autossômico codominante. Mesmo tendo o nome de dominante, ele vai tratar o diluído dominante como uma mutação codominante. Então, se você segue o Terry e fala que o cream face é codominante, que o pastel face é codominante, você tem que seguir toda a linha de raciocínio dele, na minha opinião. Tá, aqui eu coloquei outras coisas também, mas acho que é melhor a gente parar por aqui, senão vai ficar muito bagunçado. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, para esse autor, o prata dominante também é uma mutação codominante e não necessariamente dominante. Beleza? Então... Só fazendo uma observação sobre esse ED aí, pelo que eu entendi do ED, né, pelo que eu conheço ali de mutações, esse ED, ele se refere à borda, né, porque a pontinha da asa do diluído dominante, ela é mais escura. Então, é uma ave que tem tem a borda mais escura. Esse foi o entendimento que eu tive, tá? Mas, sinceramente, eu não li num livro, eu peguei fragmentos de informações e, agora eu entendi. Mas, sendo sincero, eu não achei em livro nenhum. Eu, então, imagino que seja isso. Eu confesso para você que eu procurei tradução e a tradução, para mim, não faz muito sentido. Então, eu entendi que é uma daquelas palavras que não tem uma tradução muito coerente.
né? Mas faz sentido isso que você concluiu aí. Provavelmente deve ser isso sim. Tá? Até porque eu não sei como se... Eu acho que de borda, de penhasco, né? Ele escreve um pouco diferente. Então deve ser uma variação dessa palavra, talvez. Sim, não conheço também. Com certeza. Mas é isso aí, gente. Então, o objetivo aqui não era trazer respostas prontas e acabadas. E a gente trouxe mais perguntas. Esse é o objetivo mesmo. Inclusive, o Felipe vai fazer alguns testes, né, no plantel dele. Porque é o seguinte, a gente imagina comigo, o que a gente pensa? Eu tenho um pastel face, coloco com cara branca, o pastel face vai dominar no cara branca, eu vou ter filhote pastel face. Eu tenho o cream face, eu coloco o cream face no cara branca, né, o cream face domina sobre o cara branca. Só que são os 3 alelos. Aqui eu tenho um caso na genética que a gente chama de polialelia. Pastel face, cream face e cara branca, eles moram no mesmo local do cromossomo, no DNA. O que acontece se eu misturar um pastel face com cream face? Teoricamente, eles deveriam seguir a mesma regra, né? Um deveria dominar o outro, então, né? Ou eles vão encontrar um equilíbrio entre os dois, né? É isso que a gente precisa ir mais a fundo, que os livros não falam. Esses 2 livros não comentam. Não falam, tá? E daí, essa é uma das combinações que a maioria dos criadores antigos repugnam. Porque fala, não, se você... Eu já vi criador falando, não, se você misturar um pastel face e um cream face, vai voltar no cinza. Não vai acontecer isso, porque eles moram no mesmo local do cromossomo. Então, ou um gene com o outro vai interagir de forma dominante e excessiva, ou talvez codominante, ou a dominância incompleta, né? Talvez a gente não consiga identificar no fenótipo onde que é o pastel face, onde que está o hétero, porque são mutações muito parecidas, tá? A diferença fenotípica é que o cream face dilui mais que o pastel face. Se eu não me engano, agora de cabeça, o pastel face é 50% de diluição da psitacina e o cream face 70% de diluição da psitacina. Então, será que a gente vai ter aí uns 65%, 60% de diluição da psitacina? Como que a gente mede isso? Só que seria um teste legal para fazer. Tá? Eu, particularmente, não conheço ninguém que fez esse teste. Uhum. E como eu conversei com o Leandro aqui, mas a galera ainda não sabe, eu separei 2 aves, pastel e um cream face, para fazer 2 aves bem diferentes. É importante a gente ter aves bem diferentes, né? Para a gente poder ver essas diferenças nela, na bochecha, na diferença delas, né? E eu vou fazer esse cruzamento, se eu conseguir, para ver o resultado com os meus próprios olhos, porque tudo que eu tenho hoje são aves prontas, né? Ou aves dividindo com cara branca, né? Mas pastel e cream face, o que vai dar? Né? A gente já fizeram, disseram que é ruim, porque depois você não identifica a mutação, mas eu quero ver com os meus próprios olhos o que vai dar. Será mesmo que não dá para você identificar? Será que alguma coisa o criador que fez não observou, que a gente pode observar, né? E a gente tem o poder da internet, né? Então a gente compartilha isso na internet, a gente tem aí 1.000, 2.000, 3.000 pessoas assistindo e dando opiniões e aprendendo e ensinando também, porque muita gente acha, me agradece, poxa, obrigado, seu canal me ajuda muito. Eu falo, gente, mas assim, o canal me ajuda muito mais do que ajuda vocês, com certeza. Com certeza. Porque cada um... Imagina você receber 100 comentários por dia. São 100 pessoas agregando informação para você. Né? Às vezes, a maioria pergunta, mas às vezes dentro de uma pergunta já te tira um questionamento, já tem uma resposta de uma coisa que você estava procurando. Então... esse compartilhamento de informação ele é importante. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura, mas nós vamos mudar isso. Concordo com você. Então, a gente tem que ser mais mente aberta, tá? Não é porque, às vezes, por exemplo, você não vai levar para um campeonato uma ave pastel face cream face. Não vai ter ali o local para ela competir. Mas quantas pessoas no Brasil levam uma ave para campeonato? É um nicho muito restrito. Então, se você tem objetivos, eu quero trabalhar um padrão para campeonato da FOB, beleza, então eu vou pegar o manual deles e vou seguir o manual deles. Agora, nada impede que você faça os seus testes também, que você chegue nos seus resultados, nas suas conclusões, né? Porque a maioria dos criadores não tem essa ambição de campeonato. Talvez isso até mude futuramente, até espero que mude, porque eu acho que agrega mais valor ainda à criação, mas não é uma realidade hoje, né? Eu acho que, assim, eu ainda não estou dentro dos campeonatos, mas estou me preparando para. E a minha grande motivação é porque no campeonato ele te obriga no ano que vem você ser melhor do que o que você era esse ano.
porque Sim. você vai expor as suas melhores aves, todo mundo vai ver, algumas pessoas vão comprar, e no ano que vem elas vão vir também com essas aves, os outros criadores vão vir melhores. Então isso te obriga a sempre ser melhor, né? Então eu acho que a competição saudável, claro, divertida, ela melhora a criação de aves. E é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla no meu canal. O Brasil tem potencial para ser a maior potência do mundo em criação de aves, de pistacídeos. A gente tem que mexer algumas coisinhas em legislação, né, dar uma ajeitadinha, mas a gente tem força, a gente tem paixão por aves, entendeu? Então, a gente tem quantidade de gente, a gente tem um clima muito diversificado, a gente tem um país que a gente consegue, criar, não tem climas extremos, então a gente consegue criar praticamente todos os estados o ano todo calopsita, se a gente for falar de calopsita, né? Então a gente tem tudo para assim, publicar dezenas de livros de criação e dezenas de canais compartilhando informação, e eu acho que é esse o objetivo, tá? Eu sou muito, nesse sentido, eu sou muito patriota e eu quero ver o Brasil no topo, eu quero que as pessoas venham importar calopsitas, eu quero mutações brasileiras. Hoje a gente tem os Estados Unidos como uma grande referência, apesar da Austrália ser dali da onde vieram as calopsitas, porque os Estados Unidos fez isso, trabalhou muito nisso, muita seriedade, muita parceria, e pega criador do mundo todo, e importa, exporta, porque eles têm mais facilidade para importar e exportar da Europa também. Deu uma travada aí. Estados Unidos, sabe? É bizarro, e a gente, né, agora essa mutação aí, bochecha preta, que eu compartilhei no meu Instagram, eu não tenho muita informação sobre ela, não sei se é uma mutação brasileira, mas eu nunca vi em lugar nenhum. Eu sei que ela tá no Brasil. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é fake. Eu fui dar uma Cara, estudada. Pois é, eu pedi um vídeo, porque vídeo é mais difícil de você manipular. A pessoa né? mandou? E a pessoa não me mandou vídeo. Né? Aí eu pedi mais informações, a pessoa também não me mandou mais informações, mas ela me contou uma história convincente. Mas eu também, você pode me contar qualquer história que eu acredito. Porque eu não tenho esse princípio de que as pessoas vão mentir para mim à toa. Para que ela vai mentir para mim isso, sabe? Não faz a menor diferença na vida dela, nem na minha. Eu achei muito interessante. Daí eu baixei as fotos, e daí eu fui ampliando algumas, e você vê que tem numa foto lá um contorno laranja em volta do preto ali. Uhum. Então, é Photoshop, tanto que a pessoa não postou mais, né? Enfim, espero que não. Se fosse uma mutação nova, eu ia ficar super feliz, né? Mas eu desconfio muito, eu sou mais cético quanto a essas coisas. Mas, cara, uma hora ou outra vai aparecer uma mutação brasileira. Você pega nesses livros que a gente citou, tem lá a mutação dos Estados Unidos, da África do Sul, e o Brasil, agora, o Brasil tem um tamanho continental, tem dezenas de criadores perto de um país da Europa que é pequenininho. Tá? Então, uma hora ou outra vai aparecer. E para a gente conseguir refinar essa mutação, selecionar ela, a galera tem que saber genética. Tá? E por isso que uma live como essa que a gente está fazendo é importante para estimular, para instigar a galera a estudar genética. Né? Sim. Uma outra coisa interessante também é que, assim, às vezes, provavelmente, várias mutações de calopsita já surgiram no Brasil, né? Porque os genes, eles vão mudando toda hora e vão aparecendo. Só que depende do olhar do criador, né? Você pode ver, existe bochecha pastel, pastel face, cream face, bochecha amarela dominante, bochecha amarela sexo ligado, bochecha dourada, que eles chamam de gold teeth. Então, são 5 mutações, ou até mais, de bochecha amarelada. Mas como é que são mutações diferentes? É porque o olho do criador. O yellow tick, imagina a pessoa aqui no Brasil criando lá, aparece uma calopsita com a bochecha mais diluída, ela nem dá bola, continua criando. Ou ela fala, não, é um pastel face, deve portar pastel face. Ela não levanta a hipótese que pode ser uma característica nova só do plantel dela. E daí ela tem que saber separar aquela ave, trabalhar com geração F1, F2, F3, fazendo os testes, anotando, para daí sim falar, né, é uma mutação, não é, e ao mesmo tempo saber divulgar isso. Com certeza, eu não sei se você deve ter visto, porque são vídeos mais antigos, mas você já acompanha o canal há bastante tempo, eu lembro lá do grupo do Facebook. Das aves que eu tenho, que eu chamo de pastel fake, lembra delas? Já ouvi falar, já vi esses vídeos seu falando. Pastel fake. Elas têm uma bochecha laranja mais diluída, então querendo ir para o amarelo. O filhote nasce com a bochecha muito amarela, mas quando vai ficando adulto, às vezes vai escurecendo. Então é uma característica dominante, porque com qualquer ave que eu cruzo, qualquer uma dessas aves,
nasce bochecha amarela, depois a bochecha vai alaranjando. Né? Então, assim, quando eu comecei a faculdade de zootecnia, um dia eu despertei, eu falei, caraca, eu tenho uma mutação para trabalhar na minha mão, que é dominante, né? É mais fácil de trabalhar dominante, porque você só precisa de um indivíduo para poder fazer filhote. E sabe como é que eu consegui essa ave? Eu postava vídeo no canal e, de repente, uma menina escreveu para mim assim, quando eu falei de pastel face, ela falou, eu tenho uma ave dessa. Falei, caraca, pastel face nem tá no Brasil ainda, é raro, né? A pessoa, dá para ver na conversa que ela não era criadora. Uhum. E aí ela me mandou uma foto, eu falei, caraca, realmente parece. E aí eu fui lá encontrar com ela em outra cidade, ela falou, eu quero vender. Eu falei, então eu vou comprar porque eu quero ver o que é. E aí eu comprei 3 aves, né? 2 tinham bochecha amarela e a fêmea não tinha, e comecei a reproduzir essas aves junto com um amigo meu, então a gente diversificou lá a linha de sangue, né? Ele fez uma linha de prata recessivo, foi por outro caminho, e eu vim aqui pelo canela e pelo lutino, que era o que eu tinha para trabalhar, e aí eu despertei que, caraca, talvez eu tenha uma mutação dominante nova na minha mão, que talvez não seja bochecha amarela, porque não fica bochecha amarela. Essa variedade? Muitos. Porque hoje eu tenho 6 aves dessa linhagem, né? Então eu já consigo começar a pensar em trabalhar com cruzar com outras mutações para poder ver o que acontece. Registra a foto do casal, depois faz toda a árvore genealógica, a foto dos filhotes, e para ter a prova depois, que daí sim vai ter a mutação amigo de penas. E eu acredito, né, apesar de não ter lido em nenhum lugar, talvez você já tenha visto alguma coisa também, que uma mutação trabalhada muitas vezes, ela pode também, a mutação mudar. Né? Então, mudar. Quando a gente fala toda vez que a gente fala de característica, apareceu uma característica nova, como eu falo no meu vídeo, é uma mutação. É uma mutação. Né? Ainda não é uma mutação que a gente chama é porque eu lendo o livro aqui em inglês, eu fico com a palavra na cabeça. Mas não é uma mutação fixada. Mas é uma mutação. E aí o trabalho do criador é fixar essa característica a ponto dela se comportar como recessivo, como dominante, e passar isso adiante. Ela, né? Entender ela. O que acontece? Quando a gente fala de mutação, em 99,9% das vezes, a mutação gera um problema. Uma perninha torta, uma ave cega, uma ave torta. Isso também muitas vezes é genética, mutação. Tá? Só que às vezes, quando muda a aparência e você consegue rastrear isso, mudou o fenótipo, daí você tem um tipo novo de ave, né? Porque mudou uma característica, e daí a gente vai valorizar isso, o que os criadores valorizam, né? Mas vamos lá, vamos colocar algumas perguntas na tela aí. Acho que o Felipe deu uma travada, não voltou. Vamos embora. Uma travadinha aí na. Eu tô sentindo também. Algumas perguntas aqui. Começar a colocar aqui na tela. Ó. O Rose colocou aqui. Queria saber por que prata dominante no mundo inteiro, no Brasil se chama diluído. Essa é uma boa pergunta que eu faço. Inclusive no livro ali estava lá dominante silver, o Ed lá, e aqui a gente chamou de diluído. Recentemente, a FOB fez lá um manual e renomeou algumas mutações. Esse é o motivo. Critério deles. Eu agora estou associado à FOB porque vou competir pela FOB. Mas diluir o dominante eu entendo. Eu entendo porque a mutação dilui, a mutação é dominante. Mas eu realmente achava que não tinha necessidade de mexer. Prata dominante estava bonito, estava fácil. Eu não gosto nem da tradução. Porque a gente já estava acostumado com pastel face. Daí traduziu para bochecha pastel. Primeiro que face é fácil, não é bochecha, não é tique de inglês. Mas enfim, traduziu para bochecha pastel. E daí começa a criar, sabe, uma torre de Babel. Agora tem gente que fala, eu já vi gente falando assim, a minha ave é fundo pastel. Eu falei, fundo pastel? É nomenclatura nova? Não vi ainda. Então já começa a misturar uma coisa com a outra, né? Vira aquela torre de Babel. Eu acho que o interessante seria pegar, por exemplo, uma literatura que já existe, um livro, e adotar. Ninguém vai traduzir, por exemplo, eu vou ali comer um Burger King. Você não vai falar, eu vou ali comer um rei do hambúrguer. O mundo hoje está globalizado, gente, e a língua inglesa é a mais comum, então a gente tem que se adaptar. Mas, enfim, né? É papo para uma outra live. Deixa eu ver se tem mais perguntas, gente. Galera, mande pergunta e termina ali com a interrogação, que daí eu nem leio, tá? Eu só vejo o final da interrogação, já coloco aqui. Só lembrando que tem o superchat, se você quiser muito que eu responda a sua pergunta,
Top. Deixa eu ver aqui, ó, da Luciane, ó. Boa noite, Fiore Felipe. Um macho cinza, fundo branco, com mancha na nuca de arlequim. Com uma fêmea pastel face, da linha cinza. Nasce filhote pastel face com mancha na nuca. A fêmea é pastel face da linha cinza. Pode nascer, o pastel face não vai nascer, né? Porque o cara amarelo é dominante. Eu tenho quase certeza que. Peraí, macho fundo branco com a mancha de arlequim. Beleza, fundo branco portador de arlequim. E uma fêmea pastel. Eu tenho quase certeza, para mim, agora eu preciso confirmar, mas eu tenho quase certeza que quando o macho passar a mutação fundo branco para o filhote, o macho fundo branco vai passar para o filhote e a fêmea também vai passar. Não, vai sim, vai sim. Vai nascer pastel e portador de arlequim. Alguns portadores, alguns não. Metade portador, metade não portador. O arlequim, gente, sério, o arlequim eu ia até mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho. E daí eu falei, não vou mostrar, senão a live já vai ficar mais complicada do que tá. Mas eu vou colocar um pedacinho do livro do Terry aqui. Deixa eu ver se aparece. Acho que eu acabei tirando aqui. Que o arlequim, ele não é uma mutação. Já foram identificados de 10 a 20 genes que causam o mesmo efeito do arlequim. E aquela manchinha da nuca, que é muito difícil tirar, às vezes, é uma mutação dominante. É um gene dominante do arlequim, que é 5% do fenótipo, ele traz lá no livro dele. Então, o arlequim, ele, às vezes, é difícil você conseguir eliminar completamente, porque é um alelo dominante que sempre vai ser passado para frente. Mas provavelmente sim, tá, Luciane? Pode aparecer. E essa ave que ela tem essa manchinha de arlequim, em termos de competição, ela já perde um pouquinho também, né, o seu valor. Não é desejável. Desejável é que ela seja completamente, né, pigmentada. O Gabriel falou que é um diluído dominante. O diluído dominante é uma mutação que se comporta como dominante sobre o cinza, que dilui as penas, mas faz um padrão degradê bem bonito. Entra lá depois no Instagram do Felipe, no meu, e vê. É uma das calopsitas, uma das mutações mais raras e também mais caras do Brasil, tá? O pessoal fala que tem lá os yellow tick dominante recessivo, que são mais raros, só que se você for ver a procura, é bem maior pelo diluído dominante do que pelo yellow tick, porque o diluído dominante é mais marcante, né? Às vezes ele tem aquele capuz preto, né? E o pessoal gosta bastante. Mandem perguntas, galera. Mandem perguntas aí, senão a gente vai encerrar a live. Eu fiz uma confusão naquela hora, Leandro, foi porque eu achei que a ave da menina, ela fosse portadora de cara branca. O macho portador de cara branca e portador de arlequim. Aí, nesse caso, do portador, se eu não me engano, quando ele passa o gene para o filhote, porque ele é portador, então ele pode passar ou não passar, quando ele passa, aí ele choca com o pastel e aí nasce pastel ou cara branca. Mas quando ele não passa, nasce portador de pastel só. E detalhe, tá, gente? O cara branca não porta pastel, tá? Então, às vezes nasce lá um filhote cara branca de um casal ali que tem o pastel e a pessoa fala portador de pastel, portador de queen face. Não. Por quê? Porque o cara branca se comporta de forma recessiva. Para aparecer aquela característica no indivíduo, ele tem que ter os dois alelos recessivos. Não sobra espaço para outros alelos, então ele não pode portar, ok? Ó, a Keiliane falou assim: posso cruzar fêmea cara branca com macho arlequim? No mundo das calopsitas, quando a gente fala de mutação, cara branca, arlequim, pastel, geneticamente elas todas se aceitam, você vai ter filhotes. Agora, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então a pergunta é: que tipo de filhote eu quero ter? Eu quero ter um cara branca? Então daí você arruma um par cara branca. Eu quero ter arlequim? Arruma um par arlequim. Tá? Agora, se você quer só ter filhotes para ter experiência, qualquer mutação serve. E só aproveitando, ela deixou outra pergunta aqui, ó. Me ajudem, galera, para quem está iniciando agora, para quem quer ajuda, vou dar 2 dicas aqui agora, 2 dicas top. Primeira dica, o Felipe tem o curso dele, né, que está no Hotmart, Não Felipe? tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Eu encerrei as turmas porque eu não estava conseguindo conciliar. Ah, entendi. Então, por enquanto, tem o meu curso Mestres da Criação, tá? Então, para quem quer entrar aí, quer ter conteúdo organizado de genética, de nutrição, enfim, do manejo geral, tem o meu link aqui embaixo, tá? É só clicar, vem falar comigo que eu te passo, explico certinho como é que é o curso, passo os valores. Tipo assim, tem muita gente que fala, pô, mas todo conhecimento tem na internet? Tem, tá? Tudo tá aqui no YouTube. Só que aqui no YouTube tá assim, ó, tá assim.
Você vê um vídeo, daqui a pouco você está vendo outro que não é sequência e bagunça na sua cabeça. Quando a gente monta um curso, primeiro que os vídeos vão ser exclusivos para o curso, e daí está numa forma sistematizada. Que nem eu montei lá um capítulo para genética, um capítulo para manejo, um capítulo para doenças, e daí você pode estudar. Essa é a diferença do curso, tá? E é claro, né? Faz quem quer também, ninguém é obrigado. Uma pergunta... E a dúvida com o professor também, né? Tá, mas pode tirar dúvida com o professor. É a diferença, né? Você tem o acesso à pessoa para te ajudar. Isso é uma coisa que eu falava muito no meu curso, assim, você ter a pessoa te acompanhando o seu caso faz toda a diferença do que você vê informação na internet. E você só pode fazer uma pergunta no YouTube, só tem uma chance, né? Se a tua pergunta for mal feita, a gente vai responder e depois não consegue mais conversar sobre aquilo, porque o YouTube não avisa continuação de conversa, né? Então, vale a pena o curso por conta da organização da informação e, claro, acesso ao professor, né? Que você pode tirar dúvida com ele toda hora. Desculpa, vai lá. Vai lá, pega um pastel face e daí vai lá procurar. Joga lá no Google, pastel face recessivo. Daí vai falar que o pastel face é recessivo, vem um vídeo e fala, não, pastel face é dominante. Daí vem outro criador e fala, não, pastel face é codominante. A pessoa fica completamente perdida. Então tem que entender desses termos, então é bom ter uma linha para seguir, ter um professor, daí pode discordar ou concordar, mas fica bem mais organizado. Vamos ver essa pergunta aqui, ó. Família em primeiro lugar. Meu casal é uma amarela e um albino. Porém, ela colocou 4 ovos. Porém, só a fêmea fica no ninho à noite e o macho não entra de manhã. E a parte de manhã fica sem ninguém lá. O que eu faço? O que pode ser? Tá. O macho... Tipo assim, gente, o Brasil é um país de clima tropical. Às vezes, se ficar algumas horas sem ninguém no ninho, às vezes não é o suficiente para matar um embrião. Principalmente se estiver no local quente, tá? No inverno é mais complicado, porque daí ele tá fazendo 4, 5 graus ali, o embrião morre se não estiver chocando todo o tempo. Mas pode ser que dê certo. Então, segura a sua ansiedade, pode ser que dê certo ainda, não é não, Felipe? Com certeza, eu sempre falo que não tem como a gente obrigar a ave a chocar. Se ela não tá chocando, não tem o que você possa fazer, porque enfiar ela dentro do ninho, você vai acabar causando um trauma nela. Então, é oração mesmo. Nesse caso, a gente tem que orar para dar tudo certo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Rio de Janeiro, eu moro na cidade mesmo, na capital, é tão quente que já aconteceram temporadas das aves ficarem fora do ninho uns 3, 4 dias. Uns 3, 4 dias elas não entraram no ninho, quer dizer, entra para dar aquela ajeitada, mexer os ovos, fica um pouquinho lá, mas eles veem que a temperatura do ninho está tão alta que eles saem, porque excesso de temperatura também mata o embrião, e os pais, eles sabem dosar essa temperatura do ninho, né? Deveriam, né? Quanto mais velhos, mais experiências eles têm. O que está acontecendo comigo agora essa semana? Eu comecei, tá vindo os ovinhos, eu estou fazendo o manejo dos ovos, só que daí veio uma frente quente danada, e tá fazendo ali 33 graus, 34 graus, e nessa temperatura próxima de 35, o ovo começa a chocar sem ninguém estar em cima dele. E daí imagina, de dia, e aqui de dia é bastante quente, chega de noite, vem às vezes uma chuvinha, esfria do nada. E esse ovo fora do ninho aumenta a temperatura, esfria a temperatura, os embriões morrem ali dentro. Então o que eu fiz? Coloquei tudo numa caixa, levei lá para o meu quarto, onde tem o ar-condicionado, e tá ficando o ar-condicionado ligado durante o dia. Coloco ali temperatura 25, 26 graus para manter estável, tá? Cuidado para quem mora assim, em local muito quente, que faz 35, 36, que às vezes o ovinho começa já a se desenvolver, mesmo não tendo ninguém chocando. Então, eu não sei se você já reparou, Leandro, mas é uma coisa que eu ainda não compartilhei no canal, vou aproveitar para pegar o gancho disso que você falou. Os embriões nascem em dias diferentes porque eles se desenvolvem em velocidades diferentes. Eu já reparei que se fizer muito calor, eles começam a se desenvolver. Se esfriar, eles retardam o desenvolvimento. É como se o embrião fosse congelado. Ele cresce mais devagar e aí acontece de 22 dias, 20 dias, dependendo da temperatura externa também. Isso influencia no desenvolvimento do embrião dentro do ovo. É muito interessante. Eu fiz, pouco tempo atrás, eu fiz a disciplina de zootecnia, e sobre aves eu fiz muita pergunta pro professor. Ele falou, para baixo de 18 graus ali tem um zero fisiológico. A 18 graus para baixo, o embrião ele fica estável. Já tem embrião ali, já tem umas 60 mil células que já nasceu com o ovo, mas ele fica estável. Ele resiste, no caso está falando de galinhas, né, que a gente tem mais literatura. Existe ali até 8 graus, então às vezes o pessoal coloca nos refrigeradores, nos freezers, só que não pode ser abaixo de 8 graus. Tá? Então ali ele fica, o ovo da galinha fica até 20 dias ali refrigerado, se estiver ali a 8, 9, 10 graus. Né? Para calopsita, eu acho que ninguém fez o teste ainda, mas eu não vejo por que fazer esse teste. Eu acho que
Eu acho que a gente pode fazer sim, mas assim, é botar em risco o embrião, né? Que a gente nunca quer, a gente quer que nasça. A gente sempre quer ter o máximo número de filhotes, então só se não tiver nada que fazer, estiver sobrando filhote, aí você faz. Não, às vezes você tem um último casal da temporada que abandona o ninho, como aconteceu na minha temporada passada, e não dá tempo de você botar outro casal para chocar naquela mesma semana. Então, você segura até o casal começar a chocar e ver se o embrião segura, entendeu? Eu acho que, de repente, nessa maneira dá para você... Agora que eu tô cheio de ave, tá ótimo, porque eu consigo fazer vários experimentos. Tem ave para tudo quanto é lado. Então eu consigo pegar qualquer mutação, jogar com qualquer mutação, vai acabar essa mamata, né? Então eu tô aproveitando para fazer o maior número de experiências que eu consigo agora, né? Maravilha. Gente, acabou de bater 1 hora de live. Deixa eu agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Quem não deu o like ainda, dá o like, tá no finalzinho, tá? E deixa eu já fazer a propaganda aqui, ó. Terminando essa live, se você não conhece o canal do Felipe, que às vezes pode ser que você acabou de começar a pesquisar calopsita, caiu aqui na live, digita aí depois canal Amigo de Penas, ou só Felipe Amigo de Penas, vai aparecer o canal dele, deve ter uns 400, 500 vídeos lá, né? Segue ele também, acompanha o trabalho dele. Eu acompanho, eu sigo o Felipe, para mim foi referência quando eu comecei aqui o meu projeto de criação também, e é uma pessoa que é muito legal, muito bacana, então recomendo, tem o Instagram também, do Calopsitas Fiore, do Amigos de Penas, certo? Ó lá a propaganda, Plantel Amigo de Penas, o design é bem mais bonito que o meu, isso eu tenho que admitir. Tá, ó. Vamos lá para uma última perguntinha, tá? Se tiver alguma última pergunta aí, agora só no superchat, tá? Senão essa aqui é a última, ó. O Adailton falou: boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Para um filhote nascer opalino canela, ambos os pais têm que ser ou portar canela? Quer responder essa, Felipe? Quero responder essa. Como é que é o nome dele? Adailton. Adailton, como eu falei lá no meu vídeo, depois se você não viu, dá uma olhadinha, o gene canela, ele é recessivo ligado ao sexo. O que isso significa? Significa que ele é exclusivo do... Aí vem ZWX na cabeça, né? Ele é exclusivo do DNA X, né? Vamos botar assim, né? Do cromossomo X, né? Que a gente fala. Ele é exclusivo do cromossomo X. Então, um filhote para nascer opalino canela, ambos os pais têm que portar opalino canela? Tá. Então, o que acontece? Se ele é exclusivo do cromossomo X, ele é exclusivo do sexo... Deixa eu tentar explicar de um outro jeito, eu acho melhor. Vamos lá. Filhote nasce opalino canela. Ambos os pais têm que ser ou portar opalino canela? Tanto o opalino quanto o canela é uma mutação recessiva sexo ligado, os dois, tá? Então, quando você tem essa mutação no macho, tá? O opalino ou canela no macho, você consegue tirar direto fêmeas opalino canela ou opalino canela, dependendo da combinação que você tiver aí no macho, tá? Agora, se você quiser tirar machos opalino canela, aí você precisa sim que tanto o pai quanto a mãe tenham os genes, porque aí ele funciona como recessivo. Então, no macho, ele funciona como recessivo. Para você tirar um filhote macho, você funciona igual um gene recessivo. Deu uma travadinha aí na resposta do Felipe. Na mutação. Eu acho que deu uma travadinha no finalzinho, mas só complementando, tá, gente? A gente tem que lembrar que a fêmea, ou ela é pérola, que é o opalino e canela, ou ela não é. Ela não porta essas duas mutações, tá? Só complementando aí a resposta do Felipe. Beleza, gente? Acho que é isso aí por enquanto, ó. Vamos combinar assim? Tá? Ó, a última aqui, que essa aqui eu não posso deixar passar, ó. Bem rapidinho, Antônio. Boa noite. Posso reproduzir pai e filha? Não. Só assim, é só essa resposta, tá? Galera, ó, boa noite, muito obrigado aí pela presença de vocês. Pô, mas fiquei com muita dúvida, preciso de ajuda aqui no meu plantel. No meu caso, né, quiser vir falar comigo depois da live, eu sempre faço um plantãozinho aqui no celular, né? Mas daí, para tirar dúvidas, assim, para a gente ficar horas aqui conversando, ou amanhã eu tô respondendo a sua pergunta, é via consultoria, tá? Ou você vem fazer parte do curso Mestre da Criação. E ó, não é que o Superchat funcionou, ó. Acabou da Júlia aqui, ó, acabou de aparecer R$5 aqui, ó, coisa maravilhosa. Júlia Morgado, aluna do meu curso, é aluna sua também, não é? Não, olha, de cabeça aqui eu não tô lembrando agora. Mas vamos ver a pergunta dela. Boa noite. O que acham de um macho diluído dominante, fundo amarelo, com uma fêmea cinza, fundo amarelo, portadora de fundo branco? Para mim, perfeito. Vão nascer portadores, né? Não vai nascer nenhum fundo branco, mas todos fundo amarelo, alguns dominantes e alguns não.
Exatamente. É um cruzamento... Como o diluído dominante é dominante, você vai ter 50% de filhotes dessa mutação, 50% cinza e alguns portadores de cara branca ali, tá? Então, para mim é um ótimo casal, tranquilo. E eu já falei sobre isso também, eu agora não lembro se foi no canal ou se foi no Instagram. Hoje no Brasil, como o diluído dominante ele é uma mutação nova, então, e é uma mutação ainda muito cara, ele está na mão dos melhores criadores do Brasil, dos grandes criadores que têm mais dinheiro, que têm mais aves. Então, a linhagem de diluído dominante é uma linhagem muito boa, com os topetes muito bonitos, com tamanho muito legal, né? Então, o diluído dominante com uma fêmea boa, só tende, aí você vai tirar cinza com um padrão legal, você vai tirar diluído dominante com um padrão legal, então é uma ave boa para poder aumentar padrão do teu plantel, né? A Júlia tá com um plantel bem bacana, eu conheço o plantel dela, ela tem algumas aves aqui minhas, tá com ringneck, ameixa agora também. Maravilha. E um trabalho bem legal. Mundo aí, ó. Então, em vez de pensar só na mutação, né, busca também as características, uma ave com uma boa postura, um bom tamanho, topete alto, tá? Porque isso provavelmente também passa para os filhotes, beleza? Tá? Então é isso aí, meus queridos. Vou ficando por aqui, ó. Então, depois plantãozinho no celular para consultoria ou para o curso Mestre da Criação. O Felipe, por enquanto, não está com o curso dele, mas tenho certeza que logo volta também, que ele está organizando a casa nova, né, Felipe? Tá? Então, ó, vamos aqui, Felipe, sempre que tiver um assunto polêmico, sabe, aparecer um assunto polêmico que todo mundo está falando no universo das aves, a gente vai fazer uma live junto, tá? Ou aqui no meu canal, ou no seu canal, né, para a gente discutir os assuntos aí do momento. Combinado. E vou pedir para a galera também comentar aqui embaixo, nesse vídeo, as dúvidas que tiver, a opinião que tiver, o que está sabendo, o que não está sabendo, que é para a gente, de repente, criar uma outra live sobre esse assunto com mais informação. Com mais informação da galera. Às vezes você indica um livro que a gente ainda não conhece, então a gente vai ler o livro e, tem mais uma informação para acrescentar, e assim a gente vai construindo, comunicando e compartilhando. Felipe, quem é criador mais experiente, tá? Pode colocar, tem cara que cria aí há 20, 30 anos calopsita, pode comentar o que você acha, né? Sempre um comentário respeitoso, a gente vai responder com respeito também, pode divergir, eu também não concordo com tudo que o Felipe pensa, o Felipe não concorda com tudo que eu penso, mas o importante é a gente se respeitar, e acho que assim a criação vai evoluindo também. Beleza, gente? A gente tem que pensar sempre que a gente está tentando fazer o nosso melhor, né? Você pode não concordar com a minha maneira e eu com a sua, mas a gente está pensando no melhor para as aves e para a criação, né? Com certeza. É isso aí, Felipe. Deixa o último recado seu aí para a galera. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Ferreira, né? Crio psitacídeos aqui no Rio de Janeiro, já vai fazer 10 anos, desde a minha primeira calopsita. E então eu compartilho informações aí do que eu vou aprendendo, e eu vou aprendendo dia a dia. Às vezes eu faço vídeo de coisas que eu aprendi no dia anterior, né? Eu pego uma informação nova e já quero logo compartilhar. Tanto no canal, Plantel Amigo de Penas, como no Instagram, @Plantel Amigo de Penas. E os testes que eu pretendo fazer com as minhas aves sobre a live de hoje, eu vou compartilhar lá no meu Instagram, vou marcar o Leandro, que ele consegue compartilhar no Instagram dele também. Então segue os dois Instagrams para você não perder as novidades aí que a gente vai compartilhar juntos. Eu ainda não tenho um número legal de Queen Face, de Pastel Face, então eu não consigo fazer muito teste, mas vou acompanhar seus resultados aí, futuramente vou fazer os meus testes também. Vamos ver se de repente nasce uma ave manchada aí com penas amarelas e diluídas e brancas ao mesmo tempo. Vamos ver, hein? Daí seria Eu já vi isso em Arlequim, mas Arlequim não conta, né? Isso tem que acontecer numa ave mais... Eu acho que numa ave... Sim. Aqui porque o Arlequim é uma exceção, então... Beleza, gente? Então, eu vou ficando por aqui, então. Forte abraço para vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente, quem está aí desde o começo, ó, por mais de 1 hora. Tá? Então, até a próxima. Essa semana tem vídeo no Calopsitas Fiore, tem vídeo no Amigo de Penas. Sempre acompanha, curta, comenta, que daí você apoia o nosso trabalho. A gente sempre vai trazer, né, conteúdo sobre esse universo tão maravilhoso que é o universo das aves. Beleza? Um forte abraço para vocês, galera. Tchau, tchau. Beijo.